Nosso cordial boa noite a todos que estão presentes aqui nesse culto. Esse culto que também será gravado e posteriormente nós vamos também disponibilizar para todos aqueles que quiserem assistir. Quero convidar os que estão presentes a nos acompanharem no primeiro hino, Como Eu Amo o Teu Tempo. Convido a se colocarem de pé para nós seguirmos a nossa liturgia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A nossa confissão é um momento muito especial no culto, porque é um momento em que nós nos aproximamos de Deus, nós nos achegamos dele, nós abrimos o nosso coração e diante dele, com toda sinceridade, com toda humildade, nós confessamos os nossos pecados. E podemos ter sempre a certeza de que quando Deus pede que nós nos arrependamos, quando nós o fazemos sinceramente, Ele de fato nos perdoa. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido o pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação.
Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou seu próprio Filho à morte e por amor Ele nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus declara herdeiros do seu reino e declara que todos nós um dia estaremos com Ele na eternidade. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora ler o Salmo 139, Salmo 139, versículos 1 a 12. Particularmente, é um dos meus salmos preferidos, porque é um salmo que nos dá uma grande certeza de que em momento algum nós estamos sozinhos. Deus está sempre conosco, Ele nos conhece, Ele sabe o nosso pensamento, sabe tudo aquilo que nós fazemos. E acima de tudo, isso é uma demonstração de um grande amor, porque quem ama se interessa e cuida muito, e é exatamente isso que o Salmo 139 aqui nos fala. Nós vamos ler em conjunto o Salmo 139, 1 até 12. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia, ainda ali Tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para Ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Nós vamos orar. Ó Deus, bondoso Pai, nós Te agradecemos porque Tu és um Deus preocupado conosco, um Deus que nos conhece, um Deus que sabe os nossos pensamentos, um Deus que, acima de tudo, nos guia e nos conduz. Ó Deus, pedimos que nos dê humildade para que em nossa vida nós tenhamos sempre essa certeza de que sozinhos não somos nada e que precisamos profundamente da Tua orientação, da Tua companhia e da Tua ajuda. Fica sempre conosco, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Podem sentar-se, nós vamos cantar o próximo hino. Perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria devo a Ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem Ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a Ti, Senhor? Da natureza alegra o meu cantar, o amor de um amigo
ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? As horas de alegria, bem como as aflições, ajuda que recebo, devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? Os textos para o nosso culto de hoje, começando pelo texto do Antigo Testamento, nós encontramos em Ezequiel, no capítulo 37, versículos 1 até 14. Ezequiel 37, 1 até 14, onde o profeta escreve: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetiza para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto: Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pé. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele. Porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente. E os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. E o texto do Evangelho nós encontramos em João 15, 26 e 27.
João 15, 26 e 27. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Nós vamos agora confessar a nossa fé, usando para isso as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à nossa mensagem, nós cantaremos o hino Vem Espírito Divino. Vem Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino, nosso Redentor, grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador, vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz, e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador, vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os transviados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador, tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Hoje nós comemoramos o fim de semana do Pentecostes. Por isso o nosso texto hoje, no qual nós baseamos a nossa mensagem, está em Atos 2, 1 até 21, que é onde nos é relatado o acontecimento que explica
o que é o Pentecostes. Atos 2, 1 a 21 diz assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, a lua se tornará cor de sangue, antes que eu chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. O nosso versículo base é o 6, que diz: e todos ficaram admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam fazendo. E Deus Espírito Santo nos acompanhe nesse momento, para que a sua palavra frutifique em nossos corações. Se eu disser essa seguinte frase: Hoteos agapestin, bara bereshit Elohim hashamayim et haaretz. Entenderam alguma coisa? A primeira frase, Hoteos agapestin, é Deus é amor em grego. A segunda frase, bara bereshit hashamayim et haaretz, é: no princípio criou Deus os céus e a terra, em hebraico. Essas frases, ditas por quem não fala grego, ou por quem não entende hebraico, que é a língua dos judeus, não vai significar nada. E no momento do Pentecostes nós vemos exatamente algo contrário.
as palavras que são ali pronunciadas fazem sentido. Pensando no nosso contexto atual, pegando a palavra de Deus, que todos nós conhecemos, nós temos a Bíblia hoje traduzida no mundo em 700 idiomas diferentes. O Novo Testamento, somente o Novo, está traduzido em 1549 idiomas diferentes. Outras partes da Bíblia, ainda separadas, estão traduzidas em 1162 idiomas. Mas tem ainda, sem tradução nenhuma, 3.948 idiomas. Mas esses 3.948 idiomas são de pequenos grupos, pode ser grupos indígenas ou outras etnias em diferentes contextos do mundo. Mas a Bíblia hoje atinge a mais ou menos 80% dos idiomas diferentes falados no mundo inteiro. A nossa Bíblia, que nós lemos em português, a primeira tradução dela foi entre 1628 e 1691, por João Ferreira de Almeida, né? Que certamente esse nome vocês já viram algumas vezes lá no início da Bíblia. Isso significa que hoje nós temos acesso, desde 1600 e pouco, quase 1700, à palavra de Deus em língua portuguesa, que é a nossa língua. E assim como nós já vimos em muitas outras. No dia do Pentecostes, os discípulos estavam ali reunidos e a pergunta é: o que significa ou significava Pentecostes naquele tempo? Nós hoje dizemos Pentecostes é a festa do Espírito Santo, que é o evento que nós lemos há pouco, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, eles passam a falar em línguas diferentes. Mas, no tempo de Jesus, o Pentecostes era diferente. Ele acontecia 50 dias depois da Páscoa, chamado de 7 semanas depois da Páscoa. E também era conhecido como Festa das Semanas. E por ocasião das grandes festas, que eram 3, a Páscoa, Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos, os judeus que já viviam em outros lugares no mundo, eles vinham até Jerusalém. Todo judeu que se prezava, ele fazia questão de ir até Jerusalém por ocasião dessas 3 grandes festas: a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. Por isso nós vemos ali, como nós lemos no texto de Atos, muitas pessoas reunidas. E ali nós temos os nomes, os lugares de onde havia pessoas, ou melhor, judeus que estavam ali. Por isso a pergunta: a língua em que os discípulos falam é uma língua estranha? Podemos dizer que para alguns sim, para outros não. Ela era estranha para alguns que não falavam aquela língua, porque havia judeus em diversos lugares. Assim como se nós reuníssemos aqui, no mesmo ambiente, cristãos luteranos dos Estados Unidos, da Alemanha e do Brasil, teríamos cristãos luteranos falando línguas diferentes, mas todos eles cristãos luteranos, para a gente entender. E eles estavam ali quando acontece esse evento, que é a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, e eles passam a falar em línguas diferentes, mas não estranhas, porque essas línguas eram justamente direcionadas para cada um
desses povos. Podemos dizer que um discípulo falava para um grupo, outro discípulo falava para um outro grupo, e assim cada grupo que estava ali era atendido por aquela língua que era falada ali. Por isso eles falam: como é bom ouvirmos falar em nossa própria língua aquilo que Jesus fez. Foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Então podemos pensar que aquele evento, ele nada mais é do que um evento estratégico usado por Deus para que a sua palavra, o seu reino ali tivesse um impulso e passasse a crescer. Primeiro Jesus chama os seus discípulos, ele os capacita, dá para dizer que ele os treina para que eles façam esse trabalho. E agora, nesse evento, ele dá um impulso, porque conforme o texto de Atos, mais adiante fala que somente naquele dia foram em torno de 3.000 pessoas que foram batizadas e passaram a ser cristãs. Então nós temos lá naquele evento nada mais do que a ação do Espírito Santo. E nessa situação, o Espírito Santo vem justamente para convencer o mundo do pecado, como diz em João 16:8. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do seu pecado e mostrará às pessoas a salvação. O Espírito Santo vem para convencer o mundo do pecado, para levar ao arrependimento. Em outras palavras, levar a fé, salvar. É essa estratégia usada, dá para dizer assim, naquele momento, por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que num dia só, muita gente chegasse a conhecer a salvação. E de que forma eles chegam a conhecer a salvação? Naquele contexto, é através da pregação. Os discípulos estão fazendo o quê? Estão pregando, estão falando. E essa é uma das formas que o Espírito Santo usa para chegar ao coração das pessoas, através da palavra. Ele usa meios, assim como nós também usamos o batismo, que é um meio de a criança chegar à fé através do Espírito Santo. Assim como ele nos dá a Santa Ceia, que alimenta a nossa fé, através da qual também o Espírito Santo age. Mas aqui nesse momento, o Espírito Santo age através da palavra. E é esse o papel do Espírito Santo. É o papel de transformar. É essa ação que ele faz também na vida de qualquer um quando ele recebe o Espírito Santo. Ele transforma, ele modifica. Para nós talvez exemplificarmos isso, talvez poderíamos pegar o exemplo de um dentista ou de uma dentista quando ela faz a restauração de um dente. O que tudo envolve essa restauração? Envolve uma série de procedimentos. Primeiro, a pessoa que vai até um dentista e vai passar pela restauração de um dente, ela tem que ficar imobilizada, dá para dizer assim. É o dentista que faz a ação toda, com todas as ferramentas que ele tem para que essa restauração aconteça. Não somos nós que fazemos essa restauração de um dente em nós mesmos. É a mesma forma quando o Espírito Santo age nas pessoas. É ele que tem esse poder de agir e tem o poder de transformar. E o dente, quando ele está em situação de precisar passar por restauração, a gente sabe que depois da restauração, a maravilha que fica um dente comparado àquilo que ele era anteriormente. É isso que o Espírito Santo faz de alguma forma na vida de todos aqueles que passam por esse processo. Na vida de vocês, na minha vida também. Ele faz isso numa vez quando nós passamos a ter fé, mas ele continua agindo, ele continua estando em nós, nos transformando sempre de novo, nos modificando, para que nós nos mantenhamos na fé e dessa forma um dia nós possamos seguir com ele
na eternidade. O Espírito Santo usa meios. Por isso, quando Jesus deixa os seus discípulos, ele diz: eu vou partir, mas eu vou mandar o Consolador. E esse Consolador nada mais é que o Espírito Santo. E aí Jesus diz: por isso, ide, vão pelo mundo, preguem, batizem. E os discípulos foram. Se passaram praticamente 2000 anos daquele evento do primeiro Pentecostes, que foi no ano 33. E Jesus continua dizendo para todos nós hoje que somos os seus discípulos: ide, preguem, batizem. O Espírito Santo, assim como agiu naquele momento, ele continua agindo hoje, através da palavra, através dos sacramentos. E pela palavra, ele está hoje disponível, como nós vimos, em pelo menos 700 idiomas, com a tradução completa da palavra que nós temos acesso. Nós temos acesso de diversas outras formas, não só pela Bíblia, através de mensagens, através de reflexões. E nesse sentido podemos dizer que o Espírito Santo, ele se atualiza também, se podemos dizer assim, e acompanha a própria tecnologia, as tantas ferramentas que hoje são disponibilizadas para todos nós. Naquele tempo, ele usou as pessoas da forma que elas ali estavam, no contexto onde elas estavam. Hoje ele usa as pessoas, nos usa no contexto em que nós estamos. Com todas as mudanças que vão acontecendo, nós continuamos sendo modificados, continuamos sendo influenciados pela ação do Espírito Santo. Por isso essa festa do Pentecostes é uma festa sempre atual. E não é para mostrar que precisamos falar em línguas diferentes para que assim o Espírito Santo possa se mostrar. Não. O Espírito Santo, ele se mostra através da ação das mais diferentes formas que ele quer que nós estejamos à sua disposição. E assim nós também cumpramos com a ordem que Jesus deu: ide, vão pelo mundo. E não precisamos, para isso, saber falar muitas línguas. Nós podemos fazer isso do nosso jeito, a nossa maneira de falar, que com certeza o Espírito Santo vai aproveitar também para transformar outras vidas, transformar muitas outras pessoas, para que assim também alcancem a salvação. Que esse Espírito de Deus continue nos iluminando e continue nos guiando, porque é Ele que nos deu a fé, é Ele que continua nos guiando e continua nos transformando todo dia. Sempre de novo, quando ouvimos a palavra, sempre de novo, quando nós buscamos a Deus, o seu Espírito se renova em nós. E através dessa renovação, Ele também renova em nós a fé. Porque é a fé que nos garante de que um dia nós estaremos com Ele na eternidade. Que Deus, Espírito Santo, esteja conosco e assim nos conceda. Amém. Nós vamos orar. Que a paz de Deus, que é maior do que todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Deus nosso bondoso, misericordioso Pai, nós chegamos à Tua presença humildemente, porque sabemos que Tu és um Deus que enviou o Consolador que nos transforma, que nos orienta, que diariamente aumenta em nós
a verdadeira fé e nos dá ânimo, nos dá forças para continuarmos a nossa jornada. Pedimos, ó Deus, que nos auxilies para que em nossa vida sempre te sigamos e fiquemos firmes em nosso propósito de seguirmos a Ti para toda a eternidade. Neste momento, ó Deus, colocamos diante de Ti todos os nossos anseios, tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos traz medo, porque todos nós, de alguma forma, estamos sujeitos a enfrentarmos as mais diferentes situações que muitas vezes nos trazem sofrimento. Por isso, ó Deus, pedimos que nos ajudes. E ajudes também todas as pessoas que passam por sofrimentos, seja nesse contexto da Covid, que ceifa tantas vidas, que traz sofrimento a tantos lares, ou a tantos outros problemas e dificuldades que muitas famílias enfrentam. Mas também, ó Deus, nós queremos te agradecer. Te agradecemos porque nos enviaste o teu Filho amado Jesus Cristo, nos enviaste o Consolador, que é aquele que nos regenera, aquele que nos transforma. Por isso, ó Deus, te agradecemos e pedimos que nos dê sempre um coração agradecido, para que dessa forma lembremos que tudo que nós somos e temos vem de Ti. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.